Oi, eu sou a Tati, sou uma filha amada do Pai, uma crente em recuperação e esse ano eu estou tratando uma área da minha vida que é o meu senso de pertencimento. E o meu senso de pertencimento, ele tem raízes na sensação de rejeição. E a gente vai entender um pouquinho disso. Mas até pouco tempo atrás, eu não achava que isso era um problema. Nunca achei. Quando eu ia para seminários, primeira vez que eu fui para um trabalho de cura interior, onde eu fui ministrada, ouvi sobre rejeição na Igreja Batista de Inhaúma. E assim, isso não é. Não, eu sou muito amada pela minha mãe, que minha mãe está aqui comigo, né? Meus amigos, Maria Ida e Alexander, que iniciaram celebrando a recuperação comigo, nem sei quantos anos atrás, na Igreja Batista de Jardim Paraíso. E eu não achava que isso era um problema. Sabe, eu ouvi sobre, mas não achava que isso era um problema meu. Ministrei em vários, avivas que a gente chamava lá na nossa igreja, que eram esses encontros, e eu ministrava sobre cura interior, falava sobre rejeição, mas até então eu não achava que isso era uma dor minha. Eu não achava. Até que em 2017, 2018, tudo que eu tinha como lugar seguro desabou. Desabou. As coisas que eu entendia que era um lugar seguro meu, desabou. Eu estava num congresso de psicologia, tinha mais ou menos uma plateia de 800 pessoas lá, e foi feito um exercício, que se chama um exercício lugar seguro. E lá, a psicóloga que estava ministrando a aula, ela pediu para que nós fechássemos os olhos, pensássemos em um lugar feliz da nossa infância e pensássemos, imaginássemos a gente chegando nesse lugar, que a nossa criança estivesse feliz, pegasse na mão da nossa criança e levasse a nossa criança para um lugar seguro hoje na nossa vida adulta. E olha só, a psicóloga, a ministra, a pregadora, a palestrante, desabou a chorar. Desabei a chorar, porque eu consegui fazer o exercício, peguei na mão da minha criança mentalmente, mas eu não consegui enxergar um lugar seguro para eu levar a minha criança. E a partir daí, começou a desabar um monte de coisa dentro de mim. Começou a desabar um monte de coisa. Por quê que eu não tenho um lugar seguro para levar a minha criança? E desde 2018, então, Deus está tratando comigo. E Deus está me ensinando o que é construir um lugar seguro. E tem um louvor, que tem feito bastante diferença nesse tempo na minha vida. Eu não canto, mas o pessoal que canta, pode cantar só um pedacinho desse louvor aqui junto, né? Precisa subir não. Seguro estou nos braços. Vamos lá? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Só até aí. E aí Deus começou a me mostrar que eu sempre estive segura nele, que o amor perfeito dele, porque o amor que nós lidamos na nossa vida, o amor dos nossos pais, o amor dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, não é um amor perfeito. Geralmente ele é um amor condicional. Eu te amo se você estiver no padrão, se as coisas estiverem desse jeito, e a gente vai construindo o nosso senso de valor, de nos sentirmos amados a partir destas condições que vão sendo nos dadas e como nós vamos interpretando elas ao longo da nossa vida. Então, pode voltar aí o primeiro slide, Coloquei ali algumas coisas, que eu atuo. E aí, mesmo com tudo isso, o meu lugar seguro não existia, porque quando a gente começa a viver uma dor interna, não tem nada aqui que a gente faça que sustenta. Não tem. Porque é psicóloga, é bacharel em teologia. Isso não importa, porque isso não é a minha
minha identidade. Isso é o que eu faço. Isso é o que eu faço no dia a dia. Mas não é quem eu sou. E aí eu tenho entendido que Deus quer me levar a águas profundas. E Deus quer nos levar a águas profundas. Para que a gente entenda quem nós somos nele. Nós somos filhos amados do Pai. Então vamos lá. Rejeição. As dores da desconexão, porque não é apenas uma dor, são várias dores que tem dentro da rejeição, e a gente vai entender, pode passar aí, a gente vai entender um pouquinho disso. Então a gente entende que a rejeição é um processo emocional que envolve a sensação de estar excluído, de não ser desejado e não pertencer a grupos ou instituições. E isso é muito interessante porque eu posso estar no meio de todo mundo, mas a sensação interna é de que eu não pertenço a lugar nenhum. As pessoas podem me acolher, podem me abraçar, mas a sensação, a rejeição é uma sensação que nós trazemos, que faz com que a gente confirme o tempo todo dentro de nós que nós não temos valor o suficiente para sermos amados e para pertencermos a determinado lugar, a determinado grupo e até mesmo a determinadas pessoas. E aí a gente vai ver, pode passar, algumas considerações importantes sobre a questão da rejeição. É impossível passar pela vida sem experimentar algum tipo de rejeição. Todos nós, não estou aqui profetizando coisa ruim para ninguém, mas todos nós seremos rejeitados em algum momento da nossa história, tá? Isso é um fato. Outra coisa é que nós não podemos resolver o que está do lado de fora. Nós só conseguimos resolver aquilo que está dentro de nós. Então, mas fulano me deixou, fulano não quer ficar comigo, fulano, porque meu filho não liga para mim. Nós nunca vamos resolver o que está do lado de fora. Nós só conseguimos resolver o que está do lado de dentro. Lembra? Oração da serenidade, aceitar as coisas que eu não posso mudar, eu não posso mudar o outro, eu não posso mudar o passado e eu não posso mudar o futuro. O que eu posso mudar? Apenas a mim mesmo e no presente. Por isso que é um dia de cada vez, né? Nosso lema, um dia de cada vez. Só posso mudar a mim mesmo e no presente. Então, eu não vou mudar o que está aqui fora, mas eu mudo o que está dentro. Todo rejeitado arruma uma forma de se sentir mais rejeitado. E isso também é algo interessante, porque é o que a gente chama de vício. A pessoa se vicia em alguns comportamentos que vai fazer com que ela fique rejeitada mais ainda. Então, eu acho que as pessoas me rejeitam. Então, eu nem tento fazer parte lá daquele grupo, porque eu acho que ninguém vai gostar de mim. Aí eu vou arrumando jeito de ficar mais rejeitada. Ou eu me relaciono com pessoas que não estão comprometidas comigo, pessoas que estão envolvidas com outra coisa, seja com outra pessoa, seja com trabalho, com a mãe, com o pai, com outra coisa, mas não está disponível para mim. E aí eu fico reafirmando para mim que eu sou rejeitado, que as pessoas me abandonam, mas porque eu me viciei. Sabe, a psicologia explica a questão do dedo podre, né? Sabe aquela questão que o pessoal fala assim, fulano tem dedo podre, né? Geralmente o dedo podre não é para escolher parceiros, não. É amizades, são relacionamentos do dia a dia. Não é que eu atraio essas pessoas para mim. Eu sou atraída por essas pessoas. Sabe, imagina aqui um banquete imenso, sabe, de comida. Imagina, todo dia eu como arroz, feijão e frango. E aí no meio desse banquete imenso, aonde eu vou? Arroz, feijão e frango. Porque a nossa tendência é ir aonde o nosso paladar já conhece. A nossa tendência é buscar por aquilo que a gente já conhece. Então, se eu venho de uma relação familiar bagunçada, a tendência é eu me unir a pessoas bagunçadas. Se eu venho de uma origem familiar onde eu sou constantemente negligenciada, a tendência é eu estar em relações, em amizades que me negligenciam. Mas em nome de Jesus, luz para as sombras está entrando hoje nesse lugar, porque nós vamos fazer escolhas diferentes para a nossa vida. É necessário que nós, com o nosso poder de decisão, o
o que eu quero e o que eu não quero, o que faz sentido e o que não faz mais sentido. Porque se até hoje eu vivi como um rejeitado, eu quero escolher relações, e eu amo esse termo, relações que me reparentalizam. Todos podem repetir essa palavra? Reparentalizam. Eu não recebi dos meus parentes, mas eu vou escolher relações que me reparentalizam. Celebrando a recuperação é um lugar de reparentalização. Como eu me sinto amada, né? Quando me abraçaram, que eu me sinto tão amada nesse lugar. Reparentalização. É uma decisão, é uma escolha. Não dá para mudar o que passou, mas dá para fazer, para que eu escolha o que eu vou fazer daqui para frente com aquilo que fizeram de mim. Todas as nossas feridas emocionais são marcas onde a nossa criança interpretou: não sou amada. Todas as nossas feridas, a nossa criança interpretou: não sou amada. E aí isso aqui é muito interessante, porque na nossa infância é onde nós vamos construindo o nosso sistema de crenças. E o que é crença? É tudo que a gente acredita. E nós vamos construindo as nossas crenças a partir das experiências repetidas que nós vamos vivenciando com as nossas figuras de cuidado. Então, se eu tenho um ambiente familiar onde eu sou constantemente negligenciada, ou um ambiente familiar onde é muito agressivo, ou onde é muito abusivo, ou que a pessoa está presente, mas ela está presente de uma forma errada, sabe? Está presente para juntar. Eu vou começando a criar o meu sistema de crenças, entendendo que eu não tenho valor o suficiente. Como é que a criança constrói o seu senso de valor? A partir da valorização que ela recebe dos seus pais. Então, a criança, ela não tem um senso de valor próprio, ela não nasce com isso. Tá? Ela cria o seu valor a partir da estima, da consideração e do valor que ela recebe dos pais. Se isso não vem, toda a sensação de valor construída na vida adulta fica defasada. E aí eu gosto dessa frase do psicanalista, que ele vai dizer que a infância é o chão no qual nós pisamos a vida toda. A infância é o chão que a gente pisa a vida toda. A gente nunca se livra da nossa criança. Vira e mexe, ela aparece de forma vulnerável. Vira e mexe, ela aparece de maneira que a gente não consegue entender muito bem, mas ela está aqui. E se nós fomos negligenciados lá atrás, abusados, se a gente viveu alguma situação de abandono, de rejeição, tudo isso aparece em forma de sintomas. E a gente vai ver, volta para a imagenzinha da árvore, por favor. E a gente vai ver. E aí, quando eu pensei lá atrás, né, não, mas eu não tenho esse negócio de rejeição comigo, não. Eu sempre fui muito amada. Vivi algumas coisas na minha vida, mas sempre fui muito amada. E aí, a Bíblia vai dizer que pelo fruto nós conhecemos a árvore, né? Que pelo fruto a gente sabe que aquela árvore ali é aquilo que ela é. Então vamos lá, eu quero que você vá, não precisa levantar a mão não, mas você vai aí para você, tentando, levantando os dedinhos, assim, pode ser escondido, não precisa mostrar, né? Para cada uma dessas coisas aí, se você se vê dentro disso. Ansiedade, ciúmes, medo, dependência, independência. E, gente, eu sou uma pessoa extremamente independente. E eu sempre me orgulhei muito disso. Sabe, eu sempre me orgulhei, eu me viro. Eu vou e eu faço. Quando vi, eu já fiz, já estou lá, já fiz a minha inscrição, sabe, não dependo. E aí, lá depois de 2018, né? Eu entendi que a minha independência era disfuncional. Que a minha independência, eu entendi que eu não achava que teria alguém capaz de cuidar de mim, das minhas necessidades, que não teria alguém que está atento ali ao que eu estou vivendo, a minha dor. E se não tem, eu vou dar um jeito. Eu me viro, eu vou fazer, eu vou ir. E aí eu comecei a ver, e aí, né, a gente vai para o casamento. Aí vai para o casamento. Mas deixa eu te ajudar. Não precisa, quando eu vi já fiz, né? E aí, né, mais lento, né, do que eu. Aí, quando eu vi, eu já estou lá, já estou fazendo. Mas você não conta. Não, quando eu vi, já estou fazendo. Não preciso, porque eu não sei contar. Eu não sei contar, eu vou fazendo. E aí a gente precisa entender, peraí.
Aonde é que aparecem os frutos? E aí eu botei, não sei se dá para ver na imagem daí, né, as maçãs na árvore toda bichada, né? Toda cheia de minhoquinha ali, né? Cheia de bicho. Porque às vezes a gente está dando frutos, mas os nossos frutos, eles não estão saudáveis. E a gente não acha que é um problema. Só é um problema se for aquilo que é ruim. Mas aquilo que é bom, não. Eu tenho ciúme, mas eu sei controlar. E a gente vai ver que toda essa lista imensa de coisas, ela tem raiz na sensação de rejeição. Então vai contando aí os seus frutos, né? Se não tiver mais dedo, não tem problema. Mas se tiver apenas um dedo, você está no meio dessa lista que a gente está falando hoje. Né? Desconfiança, sabe a pessoa que fica desconfiada o tempo todo do motivo escondido do outro? Sabe, mas fulano fez isso. Me deu um presente por quê? Sabe, a pessoa fica o tempo todo tentando interpretar o que está por trás. Eu não consigo confiar que aquela pessoa ali vai fazer uma coisa boa para mim. Infidelidade, né? Não é o pegador, não é a pegadora. É a pessoa que tem alguma deficiência dentro de si, que não consegue sentir que as relações podem ser estáveis. Se a relação não pode ser estável, eu vou buscando preencher esse vazio atrás de coisas, sabe? Acaba virando também um vício. Isolamento, né? E aí eu sempre me orgulhei de ser sozinha, né? Porque eu gosto muito de ser sozinha. Afinal, eu sou introvertida. É um traço de personalidade. E aí, no Celebrando, eu me curei disso, né? Porque eu encontrei amigos no Celebrando. Eu encontrei pessoas que estavam ali e que de alguma forma me tiraram do isolamento. A minha madrinha, ela fala para mim até hoje: Tati, começar a se enfiar na caverna, tu pula para cá, vem para cá, para casa, que a gente vai dar um jeito nisso. Então, mas a gente vai aprendendo e a gente vai se acostumando com os nossos vícios. Vai virando vício, porque vai entrando naquela questão de eu sou assim. E quando a gente fala de crenças, a gente tem realmente essa sensação de que tudo que a gente passou a acreditar na nossa vida é assim mesmo. Mas hoje eu estou dizendo, em nome de Jesus, que nós não somos aquilo que um dia nós acreditamos sobre nós mesmos. Nós não somos. E a gente precisa começar a quebrar, desconstruir, sabe? Crença é porque um dia eu acreditei. Se não faz mais sentido, eu não preciso continuar acreditando nisso. Eu costumo dizer, já falei aqui em alguma palestra, né? Que um dia todos nós acreditamos que se a gente tivesse deixado o chinelo virado, a mãe morria. Quem já acreditou nisso? Quem hoje desvira chinelo? Poucas mãos levantaram. Por quê? Porque a gente cresce, a gente entende racionalmente que não existe relação científica entre chinelo virado e mãe morta. Mas e para separar o emocional disso? A gente não separa. Quando a gente vê, a gente já fez. Quando eu vi, eu já desvirei o chinelo, né? Vai que, né? E aí, imagina se uma crença social tem esse poder de mover um comportamento, imagina uma crença emocional. E a gente vai acreditando que a gente não tem valor, a gente vai acreditando que a gente não é bom o suficiente, a gente vai acreditando que se fulano não fizer para mim, eu não vou conseguir dar conta, se não tiver alguém ali me apoiando, eu não vou conseguir, então eu vou acreditando que eu me basto mesmo e eu faço sozinho. E a gente vai construindo crenças, a gente acredita em coisas sobre nós. Culpa, né? Culpa também, né? Eu compartilhando aqui comigo, fazendo já meu compartilhamento do meu inventário, né? Culpa, né? Também é algo muito presente, né? Porque a culpa, sabe aquela pessoa que tenta fazer sempre tudo certinho? E aí quando algo dá errado, sabe a sensação é que a culpa é minha. A gente se responsabiliza pelo sentimento do outro, por como o outro se sente. A gente quer organizar a vida de todo mundo. A gente quer organizar como o outro se sente. E quando não conseguimos, porque ninguém consegue, ok? Cada um é responsável por si. Autorresponsabilidade é um dos nossos lemas no Celebrando a Recuperação. Autorresponsabilidade. E aí quando a gente não dá conta, a nossa vida sai do controle. Porque não somos Deus. Somos impotentes. E quando vemos, está tudo fora do controle. Mas ao invés de a gente reconhecer, a gente fica culpado porque a gente não deu conta. Porque a gente não conseguiu.
Autossacrifício, que está muito ligado à culpa, sabe? A tendência que a pessoa tem de deixar-se de lado, que é o mesmo termo que a codependência, de deixar-se de lado para atender o que supostamente é uma necessidade de terceiros. E é muito interessante que as pessoas que criam essa crença de autossacrifício, de codependência, geralmente são famílias onde as necessidades dos pais são mais importantes do que a necessidade de cada criança, sabe? Famílias onde os pais, de repente, têm alguma doença, ou onde os pais são frágeis, sabe? Então, ao invés de a necessidade da criança ser voltada para ela, a criança presta atenção na necessidade dos pais. Em vez dos pais cuidarem, ela cuida dos pais, ela cuida dos irmãos, ela se responsabiliza pela boa organização, para que a emoção dos pais fique estável, porque senão, né? Ai, o pai vai ficar nervoso, a mãe vai ficar nervosa, senão tadinha da mãe, né? Eu não tenho, né, as minhas necessidades direcionadas para mim. A minha necessidade é direcionada para o outro. E aí, quando eu saio desse ambiente familiar, eu vou reproduzindo. Sabe, a necessidade de todo mundo é superior às minhas necessidades. Mas o Senhor nos diz, na palavra dele, que nós precisamos encontrar moderação, equilíbrio, porque todo extremo traz abismos. Orgulho, arrogância, e aí às vezes esse orgulho, essa arrogância toda é para esconder uma fragilidade, uma vulnerabilidade. Tem gente que às vezes é até difícil de conversar porque a pessoa é tão soberba, é tão altiva, sabe? Mas quando a gente olha, tem uma criança lá. Tem uma criança fragilizada, né, que não consegue mostrar a sua vulnerabilidade, porque se eu mostrar vulnerabilidade, né, como é que vai ser? Eu não sei controlar isso. Comparação, né, a pessoa que fica se comparando o tempo todo, e aí em tempos de redes sociais, né, a comparação é terrível, né, porque todo mundo está feliz, todo mundo está vivendo a vida dos sonhos, todo mundo está viajando, todo mundo está postando, e aí a gente começa nessa comparação, impaciência, desrespeito, mentiras, compulsões e vícios. Está levantando a mão aí, hein? Já acabaram os dedos ou não, né? Compulsões e vícios, e aí dentro de compulsões e vícios, a gente pode pensar nas mais variadas questões. Compulsão por comida, né? Compulsão por ficar ali horas no celular, compulsão por jogos, vários tipos de compulsões, aquilo que eu faço exageradamente. Parece que não, mas tudo isso tem dor na rejeição. Tudo isso tem dor num vazio, de uma carência, de algo que nos faltou lá atrás. E outra coisa interessante, eu gosto muito de ver aquele programa dos quilos mortais, né? E aí toda vez que a gente vai ver a história, né? Que aquele pessoal lá do programa vai para o psicólogo, vai lá falar da sua vida, existe uma lacuna aí de atenção prestada nas necessidades daquela criança. E aí o senso de rejeição é muito grande. Então, quando a gente fala de compulsão, de vícios, drogas, obesidade, tudo que envolve compulsão e vício, tudo isso tem uma raiz no buraco emocional da rejeição. Vitimização, críticas, pessoas que são altamente críticas ou lidam com gente crítica e não conseguem, às vezes, se defender, sabe? Não consegue se colocar, não consegue falar. Então, pelo fruto nós conhecemos a árvore, é o que a palavra de Deus diz. Eu acho que isso aí não é para mim, não. Acho que esse tema aí não tem nada a ver comigo. Vamos começar a olhar para a tua história, porque se você se vê em uma dessas coisas, ou outras, né? Porque a lista pode ser bem maior, com certeza, tem coisas lá na sua história de vida, tem coisas lá na sua infância, que precisam ser olhadas com um pouquinho mais de carinho, sem se negligenciar, como talvez um dia tenha acontecido na tua história. Pode passar mais um. Então, como surge a sensação de rejeição? Através das necessidades emocionais não atendidas na infância. Então, existe uma série de necessidades emocionais. Todos nós nascemos com essas necessidades. Não é que um nasce e outro não. Todos nós nascemos. O que vai diferenciar é que uns têm algumas necessidades do que outros. Por exemplo, vou dar o exemplo dos meus filhos mesmo, né? Eu tenho a Sofia, que é uma criança mais melancólica, que se falar mais alto com ela, a lágrima desce. E tem o Daniel, que se falar mais alto com ele, ele fala mais alto contigo. Ele é desafiador o tempo todo. E isso não foi a gente que ensinou.
Sabe, veio com eles. Veio com eles. Cada um é de um jeito, né? Então, esse temperamento deles, junto com aquilo que eles recebem da gente, vai começando a formar o sistema de crenças. Meu filho tem muita necessidade de limite. Ele pede limite o tempo todo. Tem que dar limite o tempo todo, porque senão ele ultrapassa todos os limites. Sofia, se eu falar, fica aqui e não voltar, ela vai ficar ali. Ela vai chorar ali e ela vai ficar ali esperando. E aí imagina que se eu dou limites para ela o tempo todo. Sabe, eu vou descompensar alguma coisa, porque a necessidade emocional dela de limites é mais baixa. E aí se eu não dou muita necessidade, não dou muito limite para o Daniel, que precisa de limites o tempo todo, sabe? É como se eu não estivesse percebendo. Então se imagine como uma plantinha dentro da sua casa. Quantos aqui vieram de uma família de 5 irmãos? 4, 3, 2, 11, né? 11, 2, né? Filhos únicos, 8, filhos únicos. Né? Vou levantar a mão aqui também, né? Imagina o pessoal aí de 2 para cima. Imagina seus pais tendo que dar conta de 8, de 11. Cada um com uma necessidade emocional diferente. Alguém ficou sem? Com certeza. Se com 2 já é difícil, né? Porque ainda tem os atravessamentos dos próprios pais. Porque gente rejeitada, rejeita. Gente ferida, fere. E aí já tem a rejeição que nós mesmos sofremos de quem foi rejeitado, que não sabe lidar com necessidade emocional. É tudo igual, sabe o quê? A plantinha, não importa se é cacto, se é rosa, não importa. Bota todo mundo aí, rega todo mundo igual e tá bom, sobreviveu. Ainda tem os agregados que vêm, né? E sempre dá mais um, né? Onde come um, come 2 e vai. E ninguém está sendo individualmente olhado. E tudo isso vai gerando a sensação de vazio. Porque não tem ninguém que esteja olhando para a minha necessidade mais profunda e esteja disposto a atender essa necessidade. Então, como surge a sensação de rejeição? Através das necessidades emocionais não atendidas na infância, que é onde a gente vai falar dessa raiz. Sabe, para a sementinha crescer, tem que ter uma raiz. E aí essa raiz é teu pai e tua mãe. Essa raiz são esses cuidados que você recebeu lá do teu avô, da tua avó. E pensa em quantas faltas teve. Quantas coisas não foram colocadas ali. Ainda tem algumas outras coisas, né? Porque a raiz da minha mãe prefere a planta do meu irmão. A raiz da minha mãe prefere ela mesma. A raiz da minha mãe tem que trabalhar para dar conta desse montaréu porque o meu pai foi embora. Ainda tem todas essas nuances. Todas essas nuances na raiz que vai fazer com que aquela sementinha ela já cresça prejudicada. E aqui estamos nós, crentes em recuperação, amém? Estamos nós aqui. Porque essas dores vão vindo. E aí acontece alguma coisa, como aconteceu na minha vida lá em 2018, acontece, sabe? E aí esbarra na minha sementinha, lá na minha raiz, esbarra. Então tá tudo bem. Mas aí acontece alguma coisa e esbarra. Terminou um namoro, aí esbarra. Meu marido me traiu, esbarra. Né? Me decepcionei com fulano na igreja, esbarrou numa dor. Né? Passei, fulano não falou comigo, esbarrou numa dor. Aí riram de mim, esbarrou numa dor. Aí vai esbarrando. Vai esbarrando em coisas e vai vindo. Dores antigas, não é uma dor de agora. São dores antigas, mas elas vão vindo com aquela sensação de que eu não sou bom o suficiente para ser amado. Porque o que está registrado na crença emocional é que eu não sou suficiente para ser amado. E aí, quando nós não recebemos amor e carinho confiáveis, né? O amor e carinho confiável é aquela coisa constante, sabe? É constante, tá? Confiável, sabe? Eu confio. Ambiente familiar seguro, receber o mesmo amor e o cuidado que os irmãos, estímulo para socializar. E aí é interessante, né? Eu ouço muito no consultório de algumas pessoas que falam assim: não, minha mãe sempre disse que ela é minha única amiga, que a gente não pode confiar em ninguém.
Não recebeu estímulo para socializar. Aí eu vou para o mundo desconfiando, sabe? Não posso ter amigo, não confiar em amigo, né? Porque eu vou aprendendo as coisas que eu vou ouvindo. E na minha família a gente não tem estímulo para socializar, não tem estímulo para encontrar lugares seguros. E o que a gente aprende na vida, né? Que o mundo, ele é relativamente seguro, ok? Vamos todos dizer isso juntos? O mundo é relativamente seguro. É totalmente seguro? Não. É totalmente inseguro? Não. Da onde vêm as fobias, né? Os pânicos da vida, os tags da vida? Vem da sensação de que o mundo é muito inseguro. E se o mundo é inseguro, eu tenho que me proteger, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ficar em estado de alerta, sabe? Eu tenho que ficar o tempo todo em alerta, porque eu tenho que me proteger. Eu tenho que me proteger do mundo, dos outros, da criminalização. Eu tenho que me proteger da catástrofe que pode acontecer. Eu tenho que me proteger do país que vai entrar em crise. Sabe? Eu fico com medo de tudo. Eu não sou Deus, vamos repetir? Eu não sou Deus. Eu não sou Deus, porque eu tive um ambiente que não me ensinou que o mundo é relativamente seguro. Ou um ambiente totalmente bagunçado e inseguro. Como é que eu vou acreditar que o mundo é relativamente seguro se dentro da minha casa é um caos? Se dentro da minha casa é caótico? Se eu não tenho, quando eu estou vivendo uma situação de desespero, de angústia, de medo, enquanto criança, um adulto seguro para me apoiar e para acolher as minhas emoções. Para acolher as minhas emoções. Sabe aquela coisa de enfrenta o medo no escuro de porta fechada? Ai, que cruel, que cruel. Não é assim que a gente enfrenta medos. A gente enfrenta medos no escuro, no colo. Estou aqui com você. Está escuro, mas eu estou aqui com você. Olha, tem no escuro a mesma coisa que tem no claro. É assim que a gente enfrenta o medo. E se você não teve o adulto que fez isso, esse lugar seguro para você. Quantos anos você tem hoje? Repete aí para você baixinho. Quantos anos você tem hoje? Você é o adulto que você precisa hoje. Hoje você é o teu adulto, porque não dá mais para nós ficarmos assim, tanto tempo mergulhado numa vitimização, porque meu pai não fez, porque minha mãe não fez, porque fulano fez isso comigo. Hoje eu sou o meu adulto, e o que eu vou fazer quando a minha criança aparecer desesperada e vulnerável? O que eu vou fazer? Eu continuo fechando os olhos e, sei lá, tô estranha, não sei não. Não quero falar com ninguém não, Jesus é meu psicólogo. Esse negócio de grupo de apoio, não, isso não é para mim não. Sempre tem uma fofoca, né? Aí eu vou repetindo padrões para me manter rejeitado. Me manter, porque eu não me relaciono, eu não falo das minhas vulnerabilidades, eu não encontro um lugar seguro, eu não me torno essa pessoa que era um lugar seguro para mim mesmo. Eu vou ficando, me mantendo na rejeição. Lembra do banquete? Eu vou lá de novo comer arroz, feijão e frango. Eu vou lá de novo, porque é o que eu conheço. Então eu prefiro me manter aqui, fazendo essa mesma escolha, essa mesma opção. Precisa de boas experiências de socialização. É óbvio que a gente não tem o controle de tudo isso, mas a gente pode começar a enxergar da onde vêm as nossas angústias. Então, se eu vou para o ambiente da escola e lá eu começo a ser ridicularizado, se eu começo a sofrer bullying, né? Eu fico muito triste quando eu ouço o pessoal dizendo, né, que a geração de hoje em dia é a geração do mimimi, que chamava a gente disso, daquilo, né? A gente até acha que a gente, né, ficou forte, né? Mas se você se viu em alguma daquelas coisas da lista, não sei se você é tão saudável assim como a gente imagina, né? Porque a gente, eu sobrevivi. Gente, mas não é para sobreviver, é para viver. É para viver. A gente está acostumado a sobreviver. Eu sobrevivi a isso, eu sobrevivi a isso. Vamos viver. Se dá para viver de forma diferente, se dá para fazer de outro jeito. Porque lá atrás chamaram disso, mas hoje eu não admito que me chame mais, porque machuca. Porque machuca. Eu não me trato mais assim. E a coisa que eu mais ouço, às vezes, no consultório, a pessoa está falando, sabe? Está falando ali de alguma coisa, de uma situação que aconteceu. Mas eu sou uma idiota mesmo, né? Mas eu sou uma burra. Sabe? Assim, é natural, ela vai falando, sabe? Usando termos pejorativos para falar de si mesmo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aí eu pergunto, você falaria assim com um amigo?
Tá, imagina que teu amigo tivesse feito essa mesma coisa que tu fez. Tu falaria, nossa, como você é um idiota. Como você é um idiota. Você falaria assim com seu amigo? Você falaria assim? Nossa, você é uma burra. Você falaria assim? E a maioria das vezes, a gente não trataria ninguém do jeito que a gente trata nós mesmos. Mas a gente está acostumado, sabe? Arroz, feijão e frango. A gente está acostumado. E a gente vai se rejeitando. A gente vai nos maltratando. Atenção e respeito dos pais. Então, quando eu tenho isso aqui, eu consigo criar um senso de conexão, aceitação e pertencimento. É como se eu tivesse uma estrutura segura, que ao invés de construir o senso de rejeição, eu conseguisse construir um senso de aceitação e estabilidade dentro de mim. E aí o contrário disso pode passar. Desconexão, rejeição e abandono, ambiente instável, críticas e reprovações, indiferença o tempo todo. E às vezes a gente acostuma com crítica, né? Tudo às vezes que a criança botou aqui, tá vendo? Por que você não botou aqui? Sabe? Como se fosse normal, sabe? O tempo todo é criticado. E é interessante que quando essas pessoas vão para a vida adulta, a sensação que elas têm é que elas não são capazes de fazer nada direito. Ou se tornam extremamente perfeccionistas, né? Ou se tornam assim, deixa para lá, eu não vou dar conta mesmo. Não abraça nada com fervor e dá continuidade, porque lá no fundo, a crença é tudo que a gente acredita. A crença é de que eu não sou bom o suficiente para dar conta disso. Eu não dou conta, eu não consigo, o que eu faço não tem valor. E aí eu vou me autocriticando, eu vou me autorreprovando, eu vou sendo indiferente com os meus desejos, com as minhas necessidades, com as minhas vontades. Às vezes eu pergunto, no consultório, eu falei, qual é a sua necessidade? As pessoas não sabem nem responder. Se eu perguntar qual é a necessidade do filho, do marido, da mãe, as pessoas sabem. Mas qual é a tua necessidade? Eu não sei. É para responder o quê, Tatiane? Não sei. Qual é a tua necessidade? Supervalorização de um dos irmãos, Quando tem aquele irmão de ouro, sabe? Tudo que o irmão faz é perfeito. Tudo que vem de mim é ruim. Tudo que a irmã faz é perfeito. Tudo que vem de mim nunca é bom o suficiente, E essa diferença causa uma ferida na alma terrível de rejeição, porque eu sinto que eu não sou amado pelos meus pais, que eu não sou amado porque eu não sou tão bom quanto fulano. Também é construído o senso de rejeição quando se tem um abandono. E o abandono, como é que ele pode acontecer? Através da morte, tá? Nem sempre o abandono é quando alguém vai embora, tá? Quando a criança, ela perde uma figura de cuidado, a interpretação que a criança faz é: a minha figura estava aqui e foi embora. Assim, não importa, virou estrelinha. Acho que todas as coisas que a gente constrói ali para de alguma forma tentar organizar um luto para uma criança é importante, mas conforme vai crescendo, eu não tive alguém aqui que cuidasse de mim. A sensação de abandono está presente do mesmo jeito, tanto de perder um pai ou perder uma mãe. Então não importa se foi embora para morar com outra pessoa, se foi embora porque traiu, não importa. A sensação de abandono, de rejeição, está presente do mesmo jeito. Então pode ser uma morte física, uma saída de casa, uma traição. Quando a criança é deixada sozinha frequentemente, sabe? Sabe aquela criança boazinha, típica criança boazinha? Essa daí é deixada sozinha frequentemente, Porque ela dá conta. Ela dá conta. Ela vai fazer. Não, ela não arruma confusão, não. Ela faz tudo certinho, sabe? Faz tudo certinho, faz tudo que se espera dela. E aí ela é deixada sozinha, vai lá que se vira. E aí, geralmente, os que dão mais trabalho, tá ali sendo supervisionados, Mas aqui não, vai frequentemente deixado sozinho, também causa a sensação de abandono. Quando está presente, mas está presente de maneira errada, Seja por conta de um ambiente instável, com gritos, com brigas excessivas, ou por negligência. Carência de qualidades consideradas atrativas. Sabe quando tem, assim, aquela criança que é linda e aquela criança que não é tão linda, sabe? Aí todo mundo, nossa, olha os olhos dessa criança, olha o cabelo dessa criança, olha como ela fala bem, olha como essa criança se desenvolve, olha como essa criança brinca, olha só como essa criança anda. E aí eu não tenho atrativos como aquela criança. E aí eu sou, aqui não tem o cabelo tão bonito.
aqui não fala tão bem. Aí eu começo a sentir que eu não tenho atrativo. Mas aí lembra que tudo isso vai para a vida. Lembra que a gente falou que a infância é o chão que a gente pisa a vida toda? E não fica lá. Eu vou para o mundo e todo mundo tem um cabelo melhor do que o meu. Eu vou para a vida e todo mundo fala melhor do que eu, todo mundo se posiciona melhor do que eu, no trabalho todo mundo faz melhor do que eu, e eu vou começando um ciclo de autossabotagem na minha vida, porque todas as escolhas que eu faço, elas são baseadas em como eu me sinto. Eu vou pela vida desvirando o chinelo. Abusos, e aí aqui entra os mais variados tipos de abuso, desde o abuso sexual, né, o abuso emocional, né, o abuso físico. Todos os abusos vão entrar dentro dessa sensação de rejeição. Na questão do abuso sexual, tem uma coisa que é muito importante, porque a sensação é de que o meu cuidador não me protegeu. Aquele que cuida de mim, ele não me protegeu. Quando esse abuso vem do cuidador, se torna mais pesado ainda. Porque o meu cuidador, que deveria cuidar de mim, ele me deixou totalmente desprotegido. Eu não tenho alguém em quem eu possa confiar. Eu não tenho alguém na vida em quem eu possa confiar. Engano, mentiras, exposição. Então, tudo isso vai criar o senso de desconexão, de rejeição e abandono. E a gente vai levar isso para todas as nossas relações adultas, né? Todas as relações, a gente vai com essa mesma sensação de que eu não sou bom o suficiente para ser amado. Pode passar aí mais um. E aí, né, eu trouxe até aqui o livro da Joyce Meyer, que ela fala sobre raiz, né, a raiz da rejeição, e esse trechinho é dela, né, que ela vai falar sobre alguns muros, né? Tô lembrando da música, destrói as muralhas, quebra as mentiras, né? Destrói as muralhas, alguns muros que a gente vai construindo por conta da rejeição, sabe? A gente vai construindo esses muros e a gente vai acreditando nisso e vai fazendo algumas coisas nas nossas crenças para nos mantermos na rejeição. E aí um dos pontos que ela fala é do voto secreto, aquela coisa do nunca mais ninguém vai rir de mim. Nunca mais eu vou chorar na frente de ninguém. Nunca mais eu vou confiar em alguém. Nunca. Aí a gente vai construindo os nossos votos secretos, que a gente não fala, sabe? A gente não vai falando isso, mas a gente vai fazendo votos que, ao invés de me fazer criar relações reparentalizadoras, me deixa mais ainda no isolamento. Nunca mais ninguém abusa de mim. Nunca mais ninguém toca em mim desse jeito. Nunca mais eu vou confiar num homem. Nunca mais eu vou confiar numa mulher. Nunca mais. Eu vou construindo. E aí esses nunca mais são essa série de votos secretos que nos mantém na rejeição. Fingimento, não se dá permissão para falar das suas vulnerabilidades. E aí, tá tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Como é que tá os filhos? Como é que tá o casamento? Tudo bem. Tudo bem. Graças a Deus, a gente no Celebrando, a gente aprende a tirar as máscaras, amém? Não está tudo bem. A gente ainda contextualiza, não, né? Vai tudo bem. Vai tudo bem. A gente ainda arruma texto bíblico, sabe? E a gente faz uma bagunça no nosso emocional, sabe? Faz uma bagunça. Quem é você? Você não é a fulana, você não é a Beltrana. Vamos tirar as máscaras, vamos ser como Jesus, sabe? Não está tudo bem, não. Eu choro. Eu sei que ele vai ressuscitar, mas eu estou chorando. E a gente que não sabe de nada do que vai acontecer, tiver que chorar, chora. Vamos parar de fingir, se dá permissão para estar vulnerável, sabe? Autodefesa, tentativa de se proteger do sofrimento. Então, eu não quero sofrer, eu vou construir uma série de coisas, sabe? Então eu não vou fazer desse jeito, porque aí é a tentativa do controle, sabe? Porque eu não quero sofrer, então eu não vou fazer por aqui não, porque se eu vou sofrer, fico arrumando jeito de me proteger das coisas. Argumento verbal, pessoas que às vezes ficam o tempo todo, sabe? Você vai falar alguma coisa, a pessoa tem argumento para tudo. Tudo ali tem um argumento, uma construção lógica para tudo. Às vezes é difícil de conversar porque tudo argumenta. Comprando proteção, né? E aí é interessante esse comprar proteção, porque está muito ligada em você fazer tudo o que se espera de você, ser condescendente com as coisas, sabe? Porque aí você vai sendo protegida com isso. E aí eu me vejo muito dentro disso, né? Porque eu já falei que eu sou a típica criança, adulta, né? Hoje já indo aí, né? Para mais idade, né? Boazinha, sabe? Que vão fazer o que se esperam de mim.
Sim, posso. Sim, tá, tudo bem. Ah, porque você tá bom, sabe? E eu me orgulhava disso até pouco tempo atrás, porque eu achava que eu era apaziguadora, sabe? Que as coisas vinham em mim, batiam e iam embora. Não, é muro, sabe? Porque assim, todo mundo gosta de mim. Todo mundo gosta de mim. Eu me dou bem com todo mundo. Ai, vou falar uma coisa aqui, né? É ruim, né? Mas a gente está nos celebrando. Não precisa todo mundo gostar de você. Não precisa. Só que aí isso aciona a nossa dor da rejeição. Fulano não gosta de mim. Deixa. Ele tem o direito, ele é livre para não gostar de você. Ele é livre. Não sabe o que está perdendo, né? E senão a gente vai comprando, sabe? Vai comprando proteção, porque eu quero que os outros gostem de mim, que os outros achem que eu sou legal, que os outros me veem como a imagem que eu passo. E, gente, vamos ser honestos, que a gente tirar a máscara, a gente é isso o tempo todo? A gente é bonzinho o tempo todo? A gente pensa bonitinho o tempo todo? Tem coisa que a gente não tem vergonha até de falar, né? Porque, ai, Senhor, perdão. Não dá. Bem-vindo, você é ser humano, nós somos seres humanos e tudo bem ser humano. Vamos quebrar os muros, né, da rejeição. Perfeccionismo, né, e todo perfeccionista são pessoas que têm medo de errar. E medo de errar tem o quê? Reprovação. Errar tem reprovação. Eu me torno perfeccionista, tem que estar tudo muito certinho, tudo muito bonitinho. Eu não estou falando para fazer de qualquer jeito, mas eu estou falando de buscar equilíbrio. Sabe, equilíbrio. Às vezes tem dia que o nosso melhor é 10 e tem dia que o nosso melhor é 1. Ok, é tudo que eu posso dar e é o meu melhor hoje, só por hoje. Ok? Pode passar mais um. Iniciando a jornada de cura, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em nossas vidas há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Vimos tudo isso, e agora? Vamos lá. Tire as máscaras, e a gente está aqui para isso, para tirar as máscaras. Vamos tirar, vamos falar do que dói. E eu gosto muito desse texto, é um poema do Fernando Pessoa, e ele diz: fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não fiz. O dominó que vesti era errado, conheceram-me logo por quem não era e não desmenti e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Pesado, né? É pesado? E aí? Já envelheceu? Mas a Bíblia diz, né, que mesmo a árvore velha pode dar frutos como planta nova. E nós estamos no lugar onde pode ter transformação. Mas a gente tem que tirar as máscaras. Vamos tirar a máscara. O que dói? O que dói dentro de mim? O que é isso? Que muro é esse que eu construí? Próximo. Reconheça os seus muros, né? Faltou um S ali. Seus muros. Que barreiras você vem construindo que te mantém, que faz você todo dia desvirar chinelo, que faz todo dia você escolher o mesmo cardápio. Que barreiras são essas? Presta atenção, dá nome para isso. Como é que eu faço? Eu faço desse jeito. Reconheça. Quando a gente traz luz, as trevas se dissipam. Chega de ficar na escuridão. Chega de ficar, peraí, o que é isso? Deixa eu dar nome para isso. É isso aqui que eu sinto. É desse jeito que eu ajo. E eu não quero mais fazer desse jeito. Fazer da mesma forma. Tenha clareza da sua identidade. Você não é o que você viveu até hoje. E você não é o que fizeram de você. Perdoe. Não sei quem falhou com você. Quem deixou de ser para você o que você precisava. Mas perdoe. E você não é os seus erros. Perdoe-se. Porque em algum momento a gente também falhou com a gente mesmo. E aí eu preciso me perdoar. E toda vez que eu falo de identidade, eu gosto muito de falar de Moisés, porque quando eu olho para a história de Moisés, eu vejo uma pessoa sem identidade. Porque ele era um hebreu, que foi criado como egípcio, mas depois ele se compadece pelo povo egípcio, e aí ele é rejeitado pelo povo hebreu, mas aí ele é rejeitado pelos egípcios, mas aí os hebreus também o rejeitam, porque quando ele tenta defender, né, um dos seus povos, ele mata o egípcio, né? E aí depois, você pensa que você vai matar a gente? O que você fez lá com aquele egípcio? Escondeu ele? E aí ele fica com medo, ele fica desesperado. E aí ele, que foi criado como filho da filha de Faraó, quando ele vai contra um egípcio, ele não é mais egípcio, ele é hebreu. Não foi um egípcio que matou um egípcio, foi um hebreu que matou um egípcio. Ele tem que sair dali.
Ele tem que sair dali. Sabe, uma identidade bagunçada. Quem é ele no meio disso tudo? Quem é ele? E às vezes, independente de como é o contexto lá da nossa casa, tem hora que tem umas bagunças, que fica difícil da gente saber quem a gente é. Que fica difícil a gente olhar para a nossa identidade. E quando alguém pergunta assim, quem é você? Eu não sei o que eu respondo. É para responder o quê? Eu não sei. E aí quando Moisés, ele tem aquela experiência sobrenatural com Deus, depois ele vai lá para o deserto, e quando Deus fala com ele, Moisés, né, que ele estava escolhendo ele para tirar o povo dele do Egito, né, e Deus fala, né, é para você tirar o meu povo, os israelitas do Egito. E aí olha só o que Moisés responde para Deus. Quem sou eu? Quem sou eu para ir falar com Faraó? Quem sou eu? E é a mesma coisa que a gente sente quando vem um desafio para nós, que a gente olha para a nossa história bagunçada, que a gente não consegue olhar para a gente e não entender que o que a gente viveu até hoje não é quem nós somos. O que ele tinha vivido até agora não era quem ele era. O que fizeram dele, ele era um egípcio, ele era filho da filha de Faraó, não era quem ele era. E o que aconteceu lá na tua casa? O que falaram para você? Como agiram com você? Isso não é quem você é. Nós somos filhos amados do Pai, essa é a nossa identidade. E aí Moisés, naquela agonia toda, o que eu falo, o que eu vou falar, e se me perguntarem quem é você, sabe? Parecia que tinha um monte de coisas. A sensação é que ele não tinha valor para fazer nada, que ele não conseguia fazer nada. E aí começava uma série de desculpas que eu não sei falar, é porque o que eu vou dizer, é porque é isso, é porque é aquilo, uma série de desculpas. E aí, quando a gente perde a nossa identidade, vem Deus, né? Você vai dizer, a vontade de chorar, né? Que o eu sou me enviou a voz. Você não vai dizer quem você é, você não vai dizer nada, você vai dizer que o eu sou me enviou a voz. A sua identidade, ela está baseada em quem é o Senhor que te viu no ventre. Porque antes que você fosse formado, todos os seus dias estavam escritos, quando nenhum deles existia. É isso que a palavra de Deus diz sobre quem nós somos. É isso que a palavra de Deus diz sobre a nossa identidade. Nós somos filhos amados do Pai. As coisas acontecem na nossa história para nos tirar o foco de quem nós somos. Vai ter rejeição, vai ter abandono, vai ter pessoas que vão nos comparar, que vão nos humilhar, mas tem o Senhor que nos acolhe como um pai que se compadece dos seus filhos. Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O Senhor se compadece de mim, o Senhor se compadece de você. Resolva as coisas com a tua criança. Seja para si hoje o adulto que você precisa. Então vamos imaginar essa cena como se fosse o adulto e a criança. Não é um filho, não é um sobrinho, não. Somos nós mesmos. Eu adulto e eu criança. Resolva as coisas com a tua criança. Resolve, o que tem que resolver? Eu estou esperando meu pai resolver. Quando meu pai me pedir perdão, quando minha mãe, quando fulano... Autorresponsabilidade. Resolve as coisas com a tua criança. Resolve. Sabe, vem cá, estou aqui contigo. Eu estou aqui contigo, eu estou aqui para você. Chora, o que você está sentindo? Eu estou aqui para você. Não vai falar assim com ela. Sabe, porque às vezes a gente quer que alguém nos defenda, né? Se defende, você hoje é adulto. Você hoje é adulto, se defende, se coloque, se posicione. Se retire. Se retire. O que você vai fazer para cuidar da sua criança? Porque estão falando assim com ela, pega a tua criança e vai embora. Estou indo. Resolva as coisas com a tua criança. Seja o lugar seguro para a sua criança. Seja o lugar seguro. Porque não tem lugar. Seja você, porque hoje você é adulto. E eu vou finalizar lendo um texto, que é meu texto, de um livro que fala sobre auto-perdão. E ele fala sobre perdoar, né? O que eu não consigo fazer pela minha criança. Em um sonho, vi uma criança de mãos dadas com um adulto que seguia sem rumo.
Parecia não saber o que fazer com a criança. O adulto estava ao seu lado, mas não parecia estar. O estranho é que, ao ver a cena de longe, me aproximei e percebi que a criança era eu. Senti uma empatia e compaixão que não cabiam dentro de mim. Peguei-a pela mão, perguntei o que ela precisava naquele momento e a levei comigo. Peguei-a pela mão, perguntei o que ela precisava naquele momento e a levei comigo. Perdoe-me por demorar tanto tempo em percebê-la. Eu me perdoo por me demorar tanto tempo para perceber as minhas necessidades, perceber as minhas vulnerabilidades e continuar fazendo comigo tudo o que eu recebi lá atrás. Porque hoje o maior problema não é o que fizeram de mim, é eu continuar fazendo comigo o que fizeram comigo lá atrás. Acho que finalizou aí, né? Pode voltar a deixar lá aqui naquele texto lá. Moisés se tornou o libertador do Egito. Ele se tornou o libertador do Egito, porque o eu sou estava com ele. Ele continuou lá com as crenças dele, mas ele aceitou o desafio de cumprir a identidade dele naquele tempo. Aceite o desafio de Deus de cumprir a tua identidade nesse tempo. O Senhor tem propósito na sua vida. Sai desse lugar que você está, que não é a tua identidade, porque o Senhor quer tratar com você. Amém?